As mãos de Amélia tremeram enquanto ela reunia seu currículo da mesa de conferência, a rejeição ainda ecoando em seus ouvidos. Sinto muito, mas nós decidimos ir com alguém com mais experiência tradicional. As palavras picaram mais do que ela esperava. Ela agarrou sua bolsa mais apertado, sentindo o peso das contas não pagas dentro, e caminhou em direção ao elevador do reluzente arranha-céu de Manhattan. O que ela não sabia era que James Morrison, o CEO que estava silenciosamente observando do escritório adjacente através da divisória de vidro, já estava pegando seu telefone. Este não era apenas qualquer CEO. Este era um homem cujo império se estendia muito além dos negócios legítimos. Um homem cuja palavra podia mudar vidas ou terminá-las. E algo na maneira como esta jovem mãe mantinha a cabeça erguida, apesar de sua óbvia desesperação, havia atingido algo profundo dentro de seu coração protegido. Enquanto as portas do elevador se fechavam sobre a figura derrotada de Amélia, James já estava se movendo. Pela primeira vez em 20 anos de negócios impiedosos, ele estava prestes a tomar uma decisão que nada tinha a ver com lucro e tudo a ver com algo que ele quase havia esquecido que existia: decência humana. Para seguir esta incrível jornada de bondade inesperada e encontros que mudam vidas, junte-se à nossa comunidade. Nós estamos trabalhando para 5.000 inscritos e seu apoio faz toda a diferença. Inscreva-se agora e nos diga nos comentários de onde você está ouvindo. A chuva de novembro batia contra as janelas da Morrison Holdings, enquanto Amélia saía do elevador no 47º andar. Ela havia gasto seus últimos 20 dólares em um blazer profissional de uma loja de segunda mão e sapatos emprestados que eram meio número muito pequenos. Sua filha de 5 anos, Emma, estava na casa da vizinha, provavelmente perguntando quando a mamãe voltaria com boas notícias sobre um emprego. A recepcionista, uma mulher polida que parecia nunca ter se preocupado com o aluguel, mal ergueu os olhos. Amélia Rodrigues, sala de conferências 3. O painel de entrevista está esperando. Amélia alisou sua saia e caminhou pelo corredor ladeado por prêmios e fotografias de conquistas corporativas. Através das paredes de vidro, ela podia ver homens em ternos caros tomando decisões que afetavam milhares de vidas. Ela havia pesquisado a Morrison Holdings a fundo. Oficialmente, eles eram uma empresa de investimentos legítima. O que ela não sabia era que seu CEO controlava metade da economia subterrânea de Nova York. Na sala de conferências, 3 executivos sentavam-se à sua frente como juízes. A chefe de RH, uma mulher séria com óculos, abriu sua pasta. Senhora Rodrigues, eu vejo que você tem uma lacuna em seu histórico de emprego. Eu estava cuidando de minha filha depois que meu marido. A voz de Amélia falhou. Ela havia praticado esta explicação 100 vezes, mas nunca ficava mais fácil. Depois que ele faleceu há 2 anos, eu precisei de tempo para estabelecer o cuidado infantil e me reerguer. E sua experiência anterior foi no varejo? Sim, mas eu também lidava com gerenciamento de estoque, agendamento de pessoal e relações com clientes. Eu sou uma aprendiz rápida. E senhora Rodrigues, a diretora de RH, interrompeu. Nós estamos procurando alguém com experiência corporativa, alguém que entenda as demandas de operações de negócios de alto nível. Com o canto do olho, Amélia notou movimento no escritório adjacente. Através da divisória de vidro, ela podia ver uma figura, alta, imponente, em um terno de carvão perfeitamente ajustado. Ele não estava olhando para papéis ou seu computador. Ele estava observando-a. A entrevista continuou por mais 10 minutos, mas Amélia podia sentir ela se esvaindo a cada pergunta. Quando eles finalmente a agradeceram pelo seu tempo, ela sabia que tinha acabado. Ela reuniu seu currículo, apertou as mãos deles com o máximo de dignidade que pôde reunir e saiu. O elevador pareceu levar uma eternidade. Enquanto as portas finalmente se abriam no térreo, Amélia sentiu sua compostura cuidadosamente construída começar a desmoronar.
Ela havia ficado tão esperançosa com esta oportunidade. O salário teria sido suficiente para tirar Emma de seu apartamento estúdio apertado, talvez até economizar para o futuro dela. O saguão estava movimentado com o tráfego da tarde, executivos correndo para reuniões, pessoal de entrega, turistas tirando fotos do impressionante átrio. Amelia empurrou a porta giratória e pisou na movimentada calçada de Manhattan, onde o vento de outono cortava seu blazer fino como uma faca. Ela tinha feito exatamente 3 quarteirões quando ouviu alguém chamando seu nome. Senhora Rodrigues, Amélia Rodrigues. Ela se virou, esperando ver alguém da segurança do prédio, talvez devolvendo algo que ela deixou cair. Em vez disso, ela viu um homem em um sobretudo caro, movendo-se pela multidão com a confiança de alguém acostumado a ter pessoas saindo de seu caminho. Era a figura que ela tinha vislumbrado no escritório. James Morrison não era o que ela esperava que um CEO parecesse de perto. Sim, ele estava impecavelmente vestido e se portava com inconfundível autoridade. Mas havia algo em seus olhos escuros que parecia quase familiar, como alguém que havia conhecido a luta, mesmo que fosse há muito tempo. Eu sou James Morrison, ele disse quando a alcançou. Eu preciso falar com você. O primeiro instinto de Amélia foi ser desconfiada. Homens ricos não perseguiam mães solteiras por ruas movimentadas por boas razões. Sr. Morrison, se isso é sobre a entrevista, eu entendo a decisão da sua empresa. Eu não quero ocupar mais do seu tempo. A entrevista foi um erro, ele disse sem rodeios. Não seu desempenho, o julgamento deles. Caminhe comigo. Algo em seu tom a fez acompanhar seus passos, embora ela mantivesse sua distância. Eles caminharam em direção a uma cafeteria próxima, o tipo de lugar onde uma xícara de café custava mais do que ela geralmente gastava em compras para 2 dias. Você se saiu bem lá dentro, James disse enquanto segurava a porta aberta para ela. Profissional, composta, mesmo quando eles estavam claramente desdenhosos. Obrigada. Mas quantos anos tem sua filha? A pergunta a parou. Com licença. Você mencionou uma filha. Quantos anos ela tem? Amélia hesitou. Em sua experiência, mães solteiras eram vistas como passivos pelos empregadores, não ativos. 5. O nome dela é Emma. Algo mudou na expressão de James, tão sutil que ela quase perdeu. 5, ele repetiu baixinho. Boa idade, cheia de perguntas, eu imagino. Todos os dias, Amélia se viu dizendo, ela quer saber por que nós nos mudamos para um apartamento menor, por que eu estou fora tanto procurando trabalho, quando nós podemos ir ao zoológico novamente. Eles encontraram uma mesa no canto, longe da multidão da tarde. James pediu 2 cafés sem perguntar o que ela queria, um gesto que deveria ter sido presunçoso, mas de alguma forma pareceu atencioso. Eu também tenho uma filha, ele disse, e por um momento a máscara corporativa escorregou completamente. Ela é mais velha agora, mas eu me lembro dos 5. Eu me lembro das perguntas que eu não podia responder. Amélia estudou o rosto dele, tentando entender por que um dos homens mais poderosos de Nova York estava sentado à sua frente, falando sobre crianças. Sr. Morrison, eu aprecio o que quer que isso seja, mas eu deveria ir para casa. Emma vai estar se perguntando. Eu quero lhe oferecer uma posição. As palavras pairaram no ar entre eles. Amélia sentiu seu coração saltar, então disse a si mesma para não ter esperança. Seu departamento de RH acabou de... Meu departamento de RH não toma decisões sobre minha equipe pessoal. James se inclinou ligeiramente. Eu preciso de um assistente. Alguém organizado, discreto e capaz de lidar com agendamentos complexos. Alguém que possa gerenciar múltiplas prioridades e entender que a confidencialidade não é negociável. Sr. Morrison, eu não tenho experiência como assistente executiva, mas você tem algo mais valioso. Você tem tudo a perder, o que significa que você será cuidadosa. E você tem tudo a provar,
o que significa que você trabalhará mais duro do que alguém que está confortável. Amélia sentiu lágrimas ameaçando e piscou para trás. Por que você está fazendo isso? Por um momento, James Morrison, que podia ordenar o desaparecimento de um homem com um telefonema, pareceu quase vulnerável. Porque 20 anos atrás, alguém me deu uma chance quando ninguém mais o faria. E porque ele fez uma pausa, sua voz diminuindo. Porque eu tinha uma criança de 5 anos uma vez, e eu sei como é, ou como é querer dar a eles o mundo, mas não saber como. O barulho da cafeteria desvaneceu ao redor deles. Amélia sentiu como se estivesse na beira de um penhasco, sem saber se o chão abaixo era sólido ou se ela estava prestes a cair em algo que não podia entender. O que este trabalho envolveria? Ela perguntou cuidadosamente. Gerenciar meu calendário, lidar com correspondências, coordenar reuniões, algumas viagens necessárias. O salário é de 60 mil para começar, com plano de saúde e assistência educacional para Emma. A xícara de café de Amélia bateu na mesa com um pequeno tilintar. 60 mil era mais que o dobro do que ela esperava. Há uma condição, James acrescentou, e seu coração afundou. Lá vem, ela pensou, a pegadinha, a razão pela qual isso era bom demais para ser verdade. Meu negócio às vezes exige discrição absoluta. Você verá coisas, ouvirá coisas, conhecerá pessoas que valorizam sua privacidade. Você consegue lidar com isso? Amélia encontrou seus olhos. Havia algo perigoso ali. Algo que sugeria que isso não era apenas sobre segredos corporativos, mas também havia algo protetor, até paternal. E por trás de tudo isso, ela sentiu a mesma desesperação que sentia, apenas por razões diferentes. Sim, ela disse. Eu consigo lidar com isso. James enfiou a mão no paletó e tirou um cartão de visita. Esteja em meu escritório amanhã de manhã às 8. Nós discutiremos os detalhes. Enquanto ele se levantava para sair, Amélia finalmente fez a pergunta que estava queimando em sua mente. Sr. Morrison, o que o fez me notar? Realmente, ele parou na beira da mesa deles, sua mão descansando no encosto da cadeira. Você me lembrou de alguém que eu costumava conhecer, alguém que merecia mais do que a vida lhe deu. E então ele se foi, deixando Amélia sozinha com um cartão de visita que parecia um bilhete de loteria premiado e uma crescente consciência de que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela não poderia imaginar. Na manhã seguinte, Amélia estava do lado de fora da Morrison Holdings, às 7h45 da manhã, vestindo o mesmo blazer de loja de segunda mão, mas com nova confiança. Ela havia passado a noite pesquisando tudo o que podia encontrar sobre James Morrison, embora os resultados fossem curiosamente limitados. Oficialmente, ele era um CEO de investimentos bem-sucedido. Não oficialmente havia sussurros e rumores que ela disse a si mesma que não importavam. O andar executivo parecia diferente na luz da manhã. Menos intimidador, mas de alguma forma mais sério. A mesma recepcionista polida de ontem parecia genuinamente surpresa ao vê-la. Senhorita Rodrigues, o Sr. Morrison está esperando você no escritório dele. O escritório de James era uma suíte de canto com janelas do chão ao teto, com vista para o Central Park. Os móveis eram caros, mas não ostentosos, a obra de arte cuidadosamente escolhida. O que mais impressionou Amélia foi a pequena fotografia emoldurada em sua mesa. Uma menina com cabelo escuro e seus mesmos olhos intensos. Pontual, James observou sem levantar os olhos do computador. Bom, nós trabalharemos de perto e eu valorizo a confiabilidade acima de tudo. Sr. Morrison, antes de começarmos, eu quero agradecer a você. Guarde a gratidão, ele disse, mas não de forma indelicada. Você ganhará esta posição ou não. A gratidão não tem nada a ver com isso. Pelas próximas 3 horas, James a guiou por sua agenda, suas preferências de comunicação e as várias pessoas com quem ela interagiria. Alguns eram claramente contatos de negócios legítimos, outros não. Ela aprendeu a reconhecer a diferença pela maneira como sua voz mudava quando ele mencionava certos nomes.
Victor Castellano chega às 3 hoje, James disse, verificando seu calendário. Quando ele chegar, você o traga diretamente ao meu escritório, sem esperar, sem anúncio pelo interfone. Apenas o acompanhe e feche a porta atrás de você. Devo oferecer a ele café? Victor não bebe café ou chá ou qualquer coisa que você não tenha visto ser preparada. O tom de James era casual, mas Amélia pegou o aviso subjacente. Não é pessoal, é negócio. Ao meio-dia, o telefone de James tocou. Amélia observou toda sua postura mudar enquanto ele atendia. Olá, linda. Sua voz se tornou calorosa, íntima. Não, a reunião com os clientes de Singapura demorou. Sim, eu estarei em casa para o jantar. Diga a Sarah que o papai vai ajudar com o projeto de ciências dela esta noite. Ele era casado. Claro, ele era casado. Amélia sentiu uma estranha mistura de alívio e decepção que ela não conseguia explicar. Quando ele desligou, James a pegou, olhando para a fotografia em sua mesa. Minha esposa Catherine e minha filha Sarah. Ela tem 12 anos agora, mas aquela foto foi tirada no ano passado. Ela é linda, Amélia disse honestamente. Ela tem seus olhos. Algo na expressão de James se suavizou. Ela tem o coração da mãe dela, felizmente. Muito gentil para este mundo. Você as ama muito. Mais do que minha vida, ele disse simplesmente. Tudo o que eu faço é por elas. Toda decisão, todo risco, todo sacrifício. A admissão pairou entre eles. E Amélia, de repente, entendeu algo importante sobre James Morrison. Ele não era apenas um CEO ou o que quer que mais ele pudesse ser. Ele era um marido e pai tentando equilibrar um mundo perigoso com uma vida familiar normal. Às 15h em ponto, Victor Castellano chegou. Amélia entendeu imediatamente porque James a havia avisado. Castellano era o tipo de homem que fazia os quartos ficarem em silêncio quando ele entrava. Não por respeito, mas por medo instintivo. Seu terno era caro, seus sapatos de couro italiano, mas seus olhos eram frios como o inverno. O Sr. Morrison está esperando você, Amélia disse de pé. Você é nova, Castellano observou. Não era uma pergunta. Sim, senhor. Bonita. O sorriso dele era afiado. James sempre teve bom gosto. Amélia sentiu algo protetor surgir em seu peito, mas antes que ela pudesse responder, James apareceu em sua porta. Victor, a temperatura na sala caiu 10 degrees. Meu escritório agora. Depois que Castellano desapareceu atrás da porta fechada, Amélia tentou focar em seu trabalho, mas ela não conseguia se livrar da sensação de que ela tinha acabado de ver algo importante. A maneira como James havia se posicionado entre ela e Castellano. A maneira como sua voz havia carregado um aviso que nada tinha a ver com negócios. 1 hora depois, Castellano saiu sem se despedir. James emergiu de seu escritório parecendo ter envelhecido anos em 60 minutos. Amélia, eu preciso que você reserve minha esposa e filha no primeiro voo para minha casa nos Hamptons esta noite. Claro. Devo providenciar para você encontrá-las lá? Não. James já estava pegando seu telefone. Eu ficarei na cidade por alguns dias a negócios. Amélia reservou os voos, providenciou o serviço de carro e fez reservas de jantar para no restaurante favorito de James, que ela de alguma forma sabia que ele não manteria. Enquanto o dia terminava, ela percebeu que trabalhar para James Morrison não era apenas sobre gerenciar sua agenda. Era sobre entender que cada decisão que ele tomava era calculada para proteger as pessoas que ele amava, mesmo que isso significasse sacrificar seu próprio conforto e segurança. E de alguma forma, sem entender bem como ou porquê, ela estava começando a sentir que essa proteção agora se estendia a ela e a Emma também. Enquanto ela arrumava suas coisas para sair, James a parou. Amélia, bom trabalho hoje. Você está aprendendo rapidamente. Obrigada, Sr. Morrison. James, ele corrigiu. E Amélia, se alguém alguma vez lhe fizer perguntas sobre o que você vê ou ouve neste escritório, qualquer um, você me liga imediatamente, dia ou noite.
Ela assentiu, entendendo que isso não era apenas um conselho profissional. Caminhando para casa pelas movimentadas ruas de Manhattan, Amélia sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Esta manhã, ela estava desempregada e desesperada. Agora ela era a assistente pessoal de um dos homens mais poderosos de Nova York, com um salário que mudaria tudo para Emma. Mas enquanto ela subia as escadas para seu apartamento-estúdio, ela não conseguia se livrar da sensação de que ela também havia entrado em algo muito maior e mais perigoso do que um emprego simples. 2 semanas em sua nova posição, Amélia havia desenvolvido um ritmo. Ela chegava ao escritório às 7h30, tinha o calendário de James organizado, seu café pronto e suas primeiras chamadas priorizadas antes que ele entrasse pela porta às 8h em ponto. Ela também havia aprendido a ler os sinais sutis que indicavam que tipo de dia seria. Hoje, James havia chegado em um terno preto em vez de seu usual carvão ou azul marinho. Sua mandíbula estava diferente e ele mal havia reconhecido sua saudação. Dias de terno preto, ela havia aprendido, significavam que algo sério estava acontecendo. "Limpe minha tarde", ele disse sem levantar os olhos do telefone. "Mova a reunião com o Goldman para sexta-feira, cancele as bebidas com o prefeito e diga a Catherine que eu trabalharei até tarde." "Claro, devo pedir jantar para o escritório?" "Eu não estarei no escritório." James finalmente encontrou seus olhos. "E você também não. Tire a tarde de folga. Passe-a com Emma." Algo frio se instalou no estômago de Amélia. "James, está tudo bem?" "Tudo está bem, mas eu preciso que você esteja longe daqui hoje." Seu tom não deixou espaço para discussão, mas ela pegou o tom protetor que havia se tornado familiar. Às 14 horas, Amélia se viu pegando Emma mais cedo na creche, algo que não acontecia desde que ela começou a trabalhar. Emma ficou emocionada com o tratamento inesperado, tagarelando sobre seu dia enquanto elas caminhavam para seu parque favorito. "Mamãe, por que você não está no trabalho?" "Meu chefe me deu a tarde de folga para passar com você", Amélia disse, empurrando Emma no balanço. "Ele é legal?" Amélia considerou a pergunta. James Morrison era muitas coisas. Exigente, intimidador, incrivelmente generoso, surpreendentemente gentil, mas legal parecia uma palavra muito simples. Ele é complicado, mas ele tem sido muito bom para nós. Ele tem filhos? Ele tem uma filha chamada Sarah. Ela é mais velha que você. Talvez nós pudéssemos ser amigas, Emma disse com o otimismo inocente de uma criança de 5 anos. Naquela noite, enquanto Amélia estava ajudando Emma com seu banho, seu telefone tocou. O nome de James apareceu na tela e ela sentiu sua frequência cardíaca disparar. "Olá, Amélia." Sua voz estava cansada, mas firme. "Tudo bem com você e Emma?" "Sim, nós estamos bem. James, o que aconteceu hoje?" Houve uma longa pausa. Alguns associados de negócios tiveram um desentendimento. "Nada que afete você, mas eu precisava ter certeza de que você estava segura." "Segura de quê?" Outra pausa. "De cometer o erro de estar no lugar errado na hora errada." Depois que ele desligou, Amélia colocou Emma na cama e ficou perto da janela de seu pequeno apartamento, olhando para as luzes da cidade. Ela estava começando a entender que o mundo de James tinha regras diferentes, perigos diferentes, e de alguma forma, ao aceitar a oferta dele, ela havia entrado nas bordas daquele mundo. Na manhã seguinte, James estava de volta ao seu eu habitual, terno de carvão, perfeitamente composto, agindo como se nada tivesse acontecido. Mas Amélia notou novos detalhes. O segurança que agora verificava sua identidade com mais cuidado. A maneira como James se posicionava entre ela e certos visitantes. Os telefonemas ocasionais que ele atendia em italiano com um tom que ela nunca o havia ouvido usar antes. 3 dias depois, tudo mudou. Amélia estava organizando arquivos quando ela ouviu James em um telefonema que fez seu sangue gelar. "Não, Catherine, você e Sarah fiquem nos Hamptons até eu dizer que é seguro.
Eu não me importo se ela perder o treino de futebol porque alguém fez uma ameaça e eu não arriscarei nenhuma de vocês. A ligação terminou e James sentou-se em silêncio por um longo momento. Quando ele finalmente olhou para cima, ele pareceu se lembrar que ela estava lá. Amélia, eu preciso te perguntar uma coisa e eu preciso que você seja completamente honesta. Claro. Alguém te abordou, fez perguntas sobre seu trabalho, sobre mim, sobre o que você viu ou ouviu? Não, nada disso. Eu deveria me preocupar? James estudou seu rosto cuidadosamente. Eu espero que não, mas eu quero que você comece a pegar táxis para casa em vez do metrô. Despesa da empresa. James, você está me assustando. Ele contornou a mesa e sentou-se na cadeira à sua frente. Um gesto que o colocou no nível dela em vez de se erguer sobre ela. Amélia, eu preciso que você entenda uma coisa. O trabalho que eu faço nem sempre é simples. Eu tenho negócios legítimos, sim, mas eu também tenho responsabilidades e relacionamentos que existem em áreas cinzentas. Você está me dizendo que está envolvido em algo ilegal? Eu estou te dizendo que eu existo em um mundo onde legal e ilegal nem sempre são distinções claras. Onde proteger as pessoas com quem eu me importo, às vezes, exige fazer escolhas difíceis. Amélia sentiu como se estivesse na beira de um precipício. Você está me pedindo para sair? Não, sua resposta foi imediata e firme. Eu estou perguntando se você pode confiar em mim para manter você e Emma seguras, mesmo que você não entenda completamente como ou porquê. Ela olhou para este homem que havia mudado sua vida, que falava com sua esposa com infinita ternura, que de alguma forma a havia notado em uma sala cheia de pessoas, e decidiu que ela merecia algo melhor. No que quer que ele estivesse envolvido, ela acreditava que ele era um bom homem preso em um mundo complicado. Eu confio em você, ela disse. Naquela tarde, como se para testar essa confiança, Victor Castellano retornou. Desta vez, ele trouxe amigos, 2 homens em ternos caros que pareciam poder quebrar ossos sem enrugar suas roupas. A garota nova, de novo, Castellano disse quando ele viu Amélia. James está coletando vadios. Antes que Amélia pudesse responder, James apareceu. A mudança nele foi instantânea e aterrorizante. Este não era o CEO protetor ou o pai amoroso. Este era alguém completamente diferente. Meu escritório agora. Sua voz podia ter cortado o vidro. Precisamos discutir os termos, James. O arranjo não está mais funcionando. Então nós discutiremos novos arranjos, mas não aqui e não na frente da minha equipe. Castellano sorriu, mas não chegou aos seus olhos. Sua equipe? Ela é terrivelmente bonita para ser apenas equipe. A tensão na sala se tornou perigosa. Amélia podia sentir ela estalando entre os homens como eletricidade antes de uma tempestade. Victor, James disse baixinho, se você tem algo a dizer sobre meus funcionários, diga para mim. Se você tem negócios a discutir, nós discutimos em particular. Se você tem ameaças a fazer, considere muito cuidadosamente a quem você as está fazendo. O impasse durou exatamente 10 segundos, mas pareceu horas. Finalmente, Castellano riu e gesticulou para seus homens. Sempre tão sério, James. Nós conversaremos mais tarde. Depois que eles saíram, James ficou em silêncio por um longo momento, suas mãos cerradas em punhos. Amélia, de agora em diante, se Victor Castellano ou qualquer pessoa com ele vier a este escritório e eu não estiver aqui, você sai imediatamente. Você não dá desculpas. Você não explica. Você apenas sai. James, prometa-me. A intensidade em sua voz a fez entender que isso não era um pedido de seu chefe. Isso era um apelo de alguém que já havia perdido demais para arriscar perder qualquer outra coisa. Eu prometo. A crise veio exatamente uma semana depois. Amélia chegou ao escritório e encontrou o caos. Seguranças estavam posicionados nos elevadores. Funcionários estavam sendo escoltados para fora em grupos e carros de polícia ladeavam a rua lá fora. Seu telefone estava vibrando com chamadas perdidas de James. Ela atendeu no primeiro toque. James, o que está acontecendo?
Graças a Deus. Onde você está? Fora do prédio. Há policiais em todo lugar. Escute-me com atenção. Não suba. Não fale com ninguém. Vá para a Grand Central Station e espere na cabine de informações. Eu te encontrarei lá. James, você está me assustando. O que está acontecendo? Alguém fez um movimento contra mim, mas eles calcularam mal. As autoridades estão envolvidas agora, o que significa que certos arranjos precisam ser reestruturados. Sua voz estava tensa de estresse. Amélia, eu preciso que você confie em mim mais uma vez. E Emma, ela está na escola. Emma está segura. Eu tenho pessoas a observando. Mas agora, eu preciso que você esteja segura também. A Grand Central Station estava movimentada com passageiros da tarde quando Amélia chegou. Ela ficou perto da cabine de informações, sentindo-se perdida e assustada, observando cada rosto na multidão por sinais de perigo que ela não saberia reconhecer. James a encontrou em 15 minutos, mas ele não estava sozinho. 2 homens de terno o flanqueavam, não ameaçadores como os homens de Castellano, mas claramente lá para proteção. Amélia. O alívio em sua voz era palpável. Você está ferida? Alguém te abordou? Não, eu estou bem, James. O que aconteceu? Victor Castellano decidiu expandir seu território sem permissão. Ele fez ameaças que não podia cumprir e promessas que não podia manter. Agora as autoridades federais estão investigando vários negócios, incluindo o meu. Eles caminharam para um canto tranquilo do terminal. Os guarda-costas mantendo uma distância discreta. Eu estou em apuros? A polícia pensa que eu estava envolvido em algo? Não. Seu registro de emprego está limpo. Seu histórico é impecável. Pelo que todos sabem, você era exatamente o que parecia ser, uma assistente gerenciando meus assuntos de negócios legítimos. Era? Tempo passado? A expressão de James tornou-se dolorosa. Amélia, eu tenho que te deixar ir. Não é seguro para você estar associada a mim agora. A investigação levará meses, talvez mais. Eu não posso arriscar você ou Emma serem pegas no fogo cruzado. As palavras a atingiram como um golpe físico. Você está me demitindo. Eu estou te protegendo. Há uma diferença, James, este emprego. Ele mudou tudo para Emma e para mim. Sem ele, você não ficará sem ele. Ele enfiou a mão no paletó e tirou um envelope. Há dinheiro suficiente aqui para cobrir 6 meses de despesas, mais uma carta de recomendação que fará você ser contratada onde quer que queira trabalhar. Amélia olhou para o envelope, sentindo como se seu mundo estivesse desmoronando novamente. Eu não quero seu dinheiro, eu quero te ajudar. Deixe-me ficar, deixe-me. Não. Sua voz era firme, mas gentil. Amélia, você me lembrou que ainda existem pessoas boas no mundo que merecem mais do que a circunstância lhes dá. Não me deixe me tornar a razão para você perder isso. E sua família, Catherine e Sarah, elas estão seguras. Elas foram levadas para um lugar seguro até que isso se resolva. A mandíbula de James apertou, mas Castellano deixou claro que qualquer pessoa com quem eu me importe é um alvo em potencial. Eu não deixarei que isso inclua você e Emma. A finalidade em sua voz disse a ela que a decisão estava tomada. Mas enquanto ela olhava para este homem, que lhe dera esperança quando ela não tinha nenhuma, ela percebeu algo importante. James, aconteça o que acontecer com a investigação, o que quer que as pessoas digam sobre você, eu sei quem você realmente é. Você é alguém que viu uma mãe lutando e decidiu ajudá-la. Não porque você queria algo em troca, mas porque era o certo. Por um momento, James Morrison, que controlava impérios e comandava respeito pelo medo, pareceu que poderia chorar. Cuide-se, Amélia. Cuide de Emma. E lembre-se, se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você me liga. Não importa o que aconteça. Isso nunca muda. Ele se afastou pela multidão, ladeado por seus guarda-costas, deixando Amélia sozinha com um envelope que representava tanto um fim quanto um novo começo.
Enquanto ela caminhava para casa para pegar Emma na escola, Amélia percebeu que James havia lhe dado algo mais valioso do que dinheiro ou até mesmo um emprego. Ele lhe dera o conhecimento de que ela era digna de bondade, que suas lutas importavam para alguém e que às vezes a proteção vem de lugares inesperados. O Jornal da Noite reportaria que agentes federais haviam invadido a Morrison Holdings como parte de uma investigação abrangente sobre o crime organizado. O nome de James Morrison seria mencionado ao lado de termos como supostas conexões e sob investigação. Mas Amélia, assistindo ao relatório enquanto Emma brincava com suas bonecas no chão de seu pequeno apartamento, sabia uma verdade diferente. Ela sabia que em algum lugar da cidade, um homem estava fazendo escolhas impossivelmente difíceis para proteger todos com quem ele se importava, incluindo uma mãe solteira e sua filha de 5 anos, que haviam cruzado brevemente caminhos com seu mundo perigoso. E ela sabia que alguns tipos de proteção, o tipo que vem do cuidado genuíno em vez da obrigação, continuam muito depois que a pessoa que a fornece desaparece de vista. 6 meses depois, Amélia Rodrigues sentou em seu novo escritório no Mercy General Hospital, onde ela trabalhava como coordenadora administrativa na ala pediátrica. O emprego pagava bem, vinha com excelentes benefícios e permitia que ela estivesse em casa todas as noites para o jantar e o dever de casa de Emma. A carta de recomendação de James Morrison havia aberto portas que ela nunca esperava. Os administradores do hospital ficaram impressionados com sua experiência em gerenciar agendamentos complexos e comunicações confidenciais para executivos de alto nível. Eles não precisavam saber que esses executivos às vezes discutiam assuntos que nunca apareceriam em nenhuma agenda oficial de negócios. Emma estava prosperando em seu novo apartamento. Nada luxuoso, mas limpo, seguro e em um bom distrito escolar. Ela havia feito amigos, se juntou ao clube de arte da escola e recentemente anunciou sua intenção de se tornar médica ou princesa, dependendo de qual ajuda mais pessoas. Amélia raramente pensava naqueles meses intensos trabalhando para James Morrison, mas quando o fazia, era com gratidão em vez de medo. Ele havia acertado em deixá-la ir, em protegê-la da complexa investigação que havia dominado as manchetes por semanas antes de desaparecer silenciosamente do ciclo de notícias. Ela nunca tentou contatá-lo e ele nunca a contatou. Mas às vezes, em dias particularmente difíceis, ela se pegava pensando em suas palavras. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você me liga. Hoje foi diferente, no entanto. Hoje, um alerta de notícias em seu telefone a fez pausar no meio da revisão de arquivos de pacientes. O CEO da Morrison Holdings, James Morrison, é inocentado de todas as acusações. A investigação federal conclui sem evidências de atividade criminosa. O artigo era breve, explicando que, após uma investigação minuciosa, as autoridades não haviam encontrado evidências substantivas ligando Morrison ou sua empresa a quaisquer atividades ilegais. A investigação havia revelado que rivais haviam fabricado evidências na tentativa de prejudicar sua reputação comercial. Amélia sorriu, sentindo uma calorosa sensação de vindicação. Quaisquer que fossem as áreas cinzentas existentes no mundo de James, ela havia acertado em confiar em seus instintos sobre seu caráter. Naquela noite, enquanto ela estava ajudando Emma com sua lição de casa de matemática, o porteiro do prédio ligou. Senhorita Rodrigues, há uma entrega para você. Devo enviá-la? A entrega era uma pequena caixa sem endereço de remetente. Dentro, aninhada em papel de seda, estava uma fotografia emoldurada. James Morrison, com sua esposa e filha, no que parecia ser um evento escolar. Sarah estava vestindo um uniforme de futebol e segurando um troféu, radiante de orgulho. Catherine era linda de uma maneira discreta, com olhos gentis e um sorriso genuíno. E James parecia exatamente o que ele era. Um marido e pai devotado celebrando as conquistas de sua filha.
Havia uma nota em caligrafia que ela reconheceu. Amélia Sarah entrou para o time de futebol universitário. Catherine diz para lhe dizer que às vezes as melhores vitórias vêm depois das batalhas mais difíceis. Obrigado por acreditar na melhor parte de quem eu sou, mesmo quando você só viu vislumbres disso. Seu amigo para sempre, James P.S. O hospital tem sorte de ter você. Amélia colocou a fotografia em sua cômoda ao lado da foto da última peça escolar de Emma. Duas famílias, ela pensou, que haviam se cruzado brevemente durante um tempo difícil e saíram mais fortes. Mais tarde naquela noite, depois que Emma adormeceu, Amelia ficou perto de sua janela olhando para as luzes da cidade e percebeu que havia aprendido algo profundo durante aqueles meses. Às vezes a proteção não vem na forma que você espera. Às vezes ela vem de pessoas que entendem a luta porque a viveram. E às vezes a coisa mais poderosa que alguém pode fazer é usar sua força para criar oportunidades para outros encontrarem a sua própria. James Morrison havia retornado à sua vida e ela à dela. Mas o impacto de sua intersecção, uma mãe solteira que teve uma chance de reconstruir e um homem poderoso que se lembrou por que sua força importava, reverberaria através de ambas as suas famílias por anos vindouros. Enquanto Amélia se afastava da janela, ela sussurrou um silencioso obrigado ao céu noturno, sabendo que em algum lugar da cidade, um homem que uma vez a perseguiu por uma rua de Manhattan para lhe oferecer esperança, provavelmente estava colocando sua própria filha na cama e ajudando sua esposa a planejar o futuro de sua família. Algumas histórias, ela percebeu, não terminam com romance. Elas terminam com algo melhor. O conhecimento de que a bondade cria uma reação em cadeia que se estende muito além de seu momento original. E que às vezes o maior amor é o tipo que não pede nada em troca, exceto a chance de tornar a vida de outra pessoa um pouco melhor.